E aí, meu povo? Suave? Tá começando mais um Agrofloresta Simplificada e sou eu aqui, o seu host, Thiago Nunes. Vocês já ouviram falar em plantas que fixam o nitrogênio no solo? As famosas Nitrogen Fixas? Pois é, hoje eu trouxe um videozinho top aí pra vocês, um bagulhozinho da hora que ajuda a gente a entender como que a gente vai fazer um processo para poder usar as plantas para fertilizar o nosso solo e assim a gente parar de comprar os fertilizantes que vende, né, em todos esses lugares aí que a gente sabe que não é bom. Eu ia falar nas warehouses, mas aí no Brasil eu acho que não é warehouse que chama, então me engasguei. Então, bora assistir o vídeo, né, que já sabe, vídeo bom é vídeo compartilhado. Vai-se embora. Peas, beans, and clover are among the 18,000 species in the pea family. Most species in this family, including these three, are known as nitrogen fixers. They increase the level of nitrogen in the soil, which plants need to produce protein so they can grow. Ó, eu vi escrito ali azoto, não sei se é azoto que chama, é nitrogênio, tá? Vamos falar nitrogênio mesmo, que é a palavra que a gente conhece, mas eu não sei por que que falou azoto. Eu vou pesquisar depois para saber se azoto é a palavra que diferente, que é similar, sei lá, ao And nitrogênio. chlorophyll so they can photosynthesize. One way to use this in the garden is to interplant nitrogen fixers with other plants that need a lot of nitrogen. Or you could plant a nitrogen fixing cover crop like clover for fertile soil next year. Okay, this can be useful, but doesn't nitrogen fertilizer do the same thing but more conveniently? Why bother with this nitrogen fixation thing? Understanding this requires us to understand how nitrogen fixation works, which in turn requires us to understand the broader nitrogen cycle. So let's Galera, só para poder deixar bem claro ali, essa clover aí como é que eu posso explicar? Existem alguns tipos de plantas que elas são da família ali do feijão, da ervilha, sabe? Esses são os tipos de plantas que ajudam a fixar o nitrogênio de novo no solo, tá? Então, todas essas plantinhas aí que eu falei, que são da família do feijão, da ervilha, dessa clova aí, elas vão ajudar super, super. Mas tem outras, existem muitas outras que também ajudam isso, mas essas são as mais famosas e também as mais fáceis que a gente tem acesso, né? Tipo o feijão. Quem não tem acesso a um feijãozinho, sabe? Pô, joga uns feijãozinhos lá, o feijão cresce, o feijão tá ajudando bastante. Entendeu? As ervilha também é muito. E são vários tipos de ervilha, não é só aquela ervilha que a gente compra, sabe? O orelha de pare também é muito boa. Sabe, aquelas ervilhas longas, tudo é vagem, é muito bom também. Tudo dessa mesma família, tudo isso daí ajuda. start with the big picture. Nitrogen makes up 78% of the Earth's atmosphere by volume. But most of this nitrogen takes the form of two nitrogen atoms strongly bonded together, which isn't very reactive and is useless to plants. For it to become plant available, we need the help of bacteria. Various species of bacteria eat atmospheric nitrogen and poop out ammonium. This gets eaten by other kinds of bacteria, which poop out nitrite, which gets eaten by yet another kind of bacteria, which poops out nitrate. All of these forms of nitrogen are available for plants, especially nitrate, which is the easiest for plants Olha que ciclo bonito, hein? Olha que ciclo bonito. Isso é muito bonito de se to ver. use. Plants can take this up directly if it is near their roots, but they most often rely on strands of fungi that attach to their roots and bring nutrients to them in exchange for the sugars and carbohydrates the plant roots exude. Dead plant material is also rich in nitrogen and gets brought down with the help of worms, whose poop is a delicacy among nitrifying bacteria. Some of the ways nitrogen exits the soil is when the crop is harvested, when water carries it away, or when it becomes gaseous and returns to the atmosphere. Or if the soil lacks oxygen, different anaerobic bacteria grow, which convert nitrates back into atmospheric nitrogen. Notice that these things only happen with loose nitrogen in the soil, not with nitrogen inside organisms. Ou seja, traduzindo para vocês aí, ó, tendo menos plantas no solo, né? Quanto mais plantas você tem, mais está produzindo ali, não tá, os nitrogênios não estão soltos. E tá, é confirmado isso mesmo, nitrogênio e azoto é a mesma coisa, é topzera, aprendendo uma coisa todo dia aí, ó. Okay, so we know that the nitrogen cycle depends heavily on life in the soil. Without them, the plants would be quite sad. But you may have noticed, if the fixation process is done by bacteria,
where do nitrogen-fixing plants fit into this? Believe it or not, nitrogen-fixing plants don't fix nitrogen. Rather, they create habitat for the bacteria that do. The roots of this clover plant have little nodules that house huge amounts of nitrogen-fixing bacteria. The ammonium that these bacteria create slowly releases into the soil for neighboring plants and microorganisms. Ô, sabe o que isso aí me lembrou? Essas raízes são as nanemônemonas do Nemo lá. Esse é o Nemo da terra, aquele lá é o Nemo da água. Entendeu? Então o que que precisa? A gente precisa plantar essas plantinhas aí, os nitrogen fixas, que você se ligou na jogadinha, que na verdade não é que ela tá fixando, ela tá dando aquela casinha, né, aquele habitat ali para as bactérias poderem viver e poder arrumar todo aquele nitrogênio ou azoto que tá perdido ali no solo. Pô, se ligou na jogada, achamos o Nemo da terra. É isso aí que a gente vai chamar ele daqui de hoje em diante. To use. When the plant dies, the bacteria disperse into the soil, resulting in an abundance of bacterial allies for future plants' nitrogen needs. You know how earlier I said that water can carry soil nitrogen away? This nitrogen ends up in rivers, which can disrupt the ecosystem by enabling algae to dominate. But remember, this only happens to loose nitrogen in the soil, and not to nitrogen embedded in organisms. And fertilizer adds pure nitrogen without the organisms. So when it rains, huge amounts of it run off and pollute the water. Loose nitrogen molecules are also much more prone to volatilization, releasing huge amounts of nitrous oxide, a potent greenhouse gas, into the atmosphere. But that's not all. Such quantities of pure nitrogen irritate earthworms, which end up dying or leaving. It disrupts the helpful fungus on plant roots and changes the soil pH, making it inhospitable to bacteria. In short, it kills the soil. When the nitrogen all gets used up or washes away, the organisms aren't there to help the plants get more, so now you have to add more fertilizer, which worsens the problem. And these organisms did much more than just supply nitrogen. The root fungi also brought up important minerals for the plants. And now that they're gone, mineral fertilizer must also be used. Instead of working with this self-sustaining web of organisms freely sharing nutrients, we have to spend more money to add loads of fertilizer to dead soil, poisoning the water and contributing. Gente, vira um ciclo vicioso, você viu? Começou com um fertilizante, e aí porque não tem as plantas trabalhando, não tem as bactérias trabalhando, não tem os microbes trabalhando para poder, sabe, arrumar tudo que tá ali embaixo ali, ó. Você tem que colocar mais, tem que colocar mais, tem que colocar mais, tem que colocar mais. E assim vai, você só vai colocando mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Está errado. Está errado, a gente tem que parar com isso, não pode To não. climate change. Considering the inability of dead soil to supply plants with nutrients, it's no wonder that throughout the last century, vegetables have been steadily declining in nutritional value. Healthy food requires healthy soil. So if the soil around you is rich and alive, try to keep it that way. But if, like most of us, the soil around you is dead or dying, nitrogen fixers can help to add a little more life so that someday our tiny allies under our feet will come back. Poxa, videozinho bacana, né não? E ficou a dica então, acho, para vocês aí. É bem simples, joga aquela sementinha de feijão, joga aquela sementinha de vagem, onde tem um lugar ali, ó, no seu pátio, ou na frente da sua casa, que você vê que não tem nada cobrindo ainda, só tem aquele pedaço de terra, tá vazio, tá sem nada, joga ela ali. Você vai ver como vai ficar melhor. Seu chão vai ficar bonitão. Ah, legal, né? Então já sabe, se gostou do vídeo, se gostou dessa dica, se gostou dessa informação, não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever, ajuda a gente, dá uma força pro canal para a gente poder continuar fazendo vídeo aqui para vocês, viu? Muito obrigado, espero que vocês fiquem com Deus. Abraço!